Eu sempre fui do movimento indígena, né, principalmente da luta pela saúde dos povos indígenas. E aí eu fiquei sabendo do vestibular indígena através de uma professora da UFSCar, né, que me apresentou à universidade. Até então eu não sabia nem o que era direito à universidade, muito menos como acessar a universidade. E aí ela falou do primeiro vestibular indígena da UFSCar. Eu achei assim uma proposta muito boa, considerando que os povos indígenas na época tinham pouco acesso à universidade, quase não sabiam, né, onde acessar, como acessar as universidades. E aí o meu interesse foi trazer alguns jovens da comunidade para, né, fazer o vestibular e se passando em fazer o curso. E aí eu fui convencido de fazer o vestibular também. Na época eu escolhi psicologia. Eu já trabalhava com saúde indígena e eu via já uma problemática que a psicologia poderia contribuir, que seria, né, as questões dos processos de adoecimento mental em território, a questão, né, do uso de álcool, a questão do suicídio e questões que são sintomas relacionados aos processos coloniais, e a psicologia pensar um pouquinho isso. A UFSCar significa muito na minha vida, na minha trajetória acadêmica, né? Até hoje eu tenho muito boas lembranças, né, de professores, e muita coisa que eu aprendi com eles eu tive que ressignificar isso no território, porque o território exige isso. Mas aí eu precisei me aproximar muito da saúde pública, né, da política de saúde mental, né, de espaços da psicologia que discutiam já temáticas indígenas, né, com aproximação com os povos indígenas, ter um olhar mais específico, né, para as questões culturais, né, dos povos indígenas. E aí a universidade proporcionou eu circular em vários espaços que dialogavam um pouco também com as culturas indígenas. Atualmente eu sou referência técnica de saúde mental, Distrito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco, né? A função é psicólogo em saúde indígena, né? E aí tem também o processo de formação, né, na saúde indígena e também na saúde mental com os povos indígenas. Eu faço parte de uma organização que é a Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos, que é reunindo os psicólogos para a gente pensar uma psicologia que realmente respeite, né, as especificidades indígenas e que tenha cuidado ao se aproximar dessas questões, para não ser uma área de conhecimento invasiva e que leve seu conhecimento que não necessariamente se aprofundou nas questões indígenas e provoque mais danos às comunidades. Então, pensar uma psicologia hoje pintada de Genipapo e Urucum é fundamental para a gente atuar nos territórios indígenas. Extremamente importante que se criem, né, instrumentos, né, para que o encontro com os estudantes indígenas que já passaram aqui na UFSCar possam se encontrar com os atuais, que possam dividir experiências, porque o que eles estão passando hoje a gente passou lá atrás, há 15 anos atrás, e hoje quando a gente se encontra e começa a conversar sobre isso, é muito mais leve. É extremamente importante, né, a gente assumir o compromisso de vir à universidade, né, e poder, de alguma forma, contribuir também com o nosso conhecimento tradicional para a universidade e também aprender aquilo que a universidade tem a ensinar, voltar para os territórios e contribuir com o desenvolvimento de nossas comunidades. Acho que é extremamente importante a gente pensar esse retorno.